Boa tarde a todos, por insamear, por infeliz. José Rodrigues Santos, muito obrigada. Muito obrigado por ter aceito o convite da Associação Lusa Portugueses por Israel. José Rodrigues Santos nasceu em Moçambique, tornou-se um jornalista célebre quando apanhado a meio de um telejornal pela notícia inesperada da ABC. Era o início da Guerra do Golfo de 1991. Os espectadores assistiram ali em direto ao seu nascimento como jornalista célebre. Depois, o seu pescar de olho cúmplice selou um afeto com os telespectadores. Começou a escrever ensaios em 2001, escreveu 21 livros, série Tomás de Noronha, Gulbenkian, Lotus, eleito o melhor em 2016 pelos leitores, edições de 100 mil no mundo onde se lê pouco, Prémio Clube Literário do Porto em 2009, editado pela Harper & Collins Gotham Group, talvez leve o Codex 632 ao cinema. Olha, eu depois de ler estes seus 2 livros, eu dar-lhe um prémio. Vamos ver se quem os tem efetivamente para dar, lhe os dará. Nós gostaríamos que sim. Para já, José Rodrigues Santos, eu passei a vê-lo como um escritor que é também jornalista. Inverteu-se como eu o via. Eu via-o como jornalista e escritor, agora passei a vê-lo como escritor e jornalista e explicarei para a frente porquê. Cola a vode, honra lhe seja feita. José Rodrigues Santos abordou um tema difícil e fez-lo para a ficção. Quando eu o vi, ocorreu uma pergunta: poderá a ficção ajudar a compreender a realidade? Lembrei-me que era uma pergunta boa para fazer a alguém com critérios indiscutíveis. E lembrei-me do Rabi Shlomo Pereira, que, para além disso, é economista formado por Stanford e que me desse a sua opinião sobre os seus livros, que abordam a Shoah na forma literária de ficção. Ele não pode estar, mas facultou-me um vídeo que, aliás, fez para si, para aquela inauguração belíssima do manuscrito de Birkenau. E disse-me que eu poderia usar hoje, o que vou fazer, num pequeno excerto, mas todo o vídeo dele vai estar na nossa página da Alpi, para quem quiser ver depois. Em maio de 2019, eu tive uma situação muito interessante, que foi o doutor Guilherme Valente, da Gradiva, mandou uma mensagem por interposta a pessoa a dizer que queria falar comigo. Então, fiquei bastante contente, com o senhor. No nosso encontro, o Dr. Guilherme Valente disse-me que o que gostava que eu fizesse era ler um novo livro do José Rodrigues dos Santos. E eu aí, aquele contentamento todo que eu tive com este convite, desfez-se um bocadinho, porque obviamente, tempo como tenho a maior consideração para não podia deixar de ser o José Rodrigues dos Santos, também não deixa de ser verdade que eu tenho uma perspectiva muito particular em relação ao que eu leio. Eu leio muitas coisas, adoro ler, faço tempo. Mas as minhas leituras são muito mais na linha de aquisição de informação. Portanto, eu gosto de ler para adquirir informação, e um dos corolários disso é que normalmente eu não leio um livro do princípio ao fim, vou ver coisas especificamente que me interessam aqui e ali. Portanto, leio coisas parciais relativamente curtas. E, portanto, a ideia de que eu deveria ler, ou teria que ler, ou estava a pedir para ler um livro romance de ficção, que, segundo eu percebi, imediatamente os 2 volumes juntos, que era o Mágico de Auschwitz e o manuscrito de Birkenau, tudo junto tinha quase umas 1000 páginas, deixou-me um pouco sem saber o que fazer, não é? Por outro lado, também foi dito que o tema do livro era o Holocausto, aí eu percebi melhor porque é que, enfim, tinha sido consultado, mas também fiquei um bocadinho assim a pensar, bem, o Holocausto realmente é um assunto que já está tão tratado, já está tão, enfim, é um caminho muito trilhado já. E além disso, tem também a questão de que como é que se faz um romance sobre o Holocausto? O Holocausto
é um tema naturalmente pesado. Ora bom, com isto tudo, eu obviamente acabei por aceder a ler o livro, o prestígio do autor assim me sugeria, o poder de persuasão do Dr. Guilherme Valente também assim me obrigou, e eu lembro-me de ir a caminho de casa, ir a caminho da costa, e quando cheguei ali à avenida Duarte Pacheco, eu vi um cartaz político que revelava bem o meu espírito na altura, da maneira como me sentia na altura, que era, o cartaz dizia, tortura não é cultura. Eu dizia, isto vai ser tortura, e não é cultura. O que eu não imaginava, nessa altura, era o quão horrivelmente enganado eu estava. Enganado em todas estas preocupações que tinha. O que eu não imaginava na altura era que a experiência que eu ia ter a ler estes dois volumes, e em particular o segundo volume que estamos a apresentar hoje, o que eu não imaginava era a profundidade e a intensidade da experiência que foi ler esse livro. E como digo, eu estava enganado em todas estas preocupações que tinha, mas deixem-me explicar. A primeira questão em relação ao tema do Holocausto, é verdade que o tema do Holocausto é um tema muito batido, não há dúvida sobre isso. E, portanto, a preocupação é dizer o que é que vamos fazer de novo aqui, o que é que eu vou ler de novo. A minha expectativa é que não ia ler nada de novo. Enganei-me redondamente. Porque há uma coisa que este livro traz, estes livros, mas em particular este segundo livro, vamos ver cá, traz que é uma perspectiva muito diferente. E é uma perspectiva que não é muito comum, que eu não tenho visto, enfim, não é muito comum por uma variedade de razões. É, em vez de privilegiar a voz dos sobreviventes do Holocausto, que é o que normalmente se faz, o livro privilegia a voz dos que foram assassinados. Ou seja, o livro basicamente põe os mortos a falar, se quisermos pôr a coisa assim. Como é que o livro põe os mortos a falar? Reparem, porquê é que isto é tão importante? Porque a experiência do Holocausto é uma experiência dos sobreviventes relativamente limitada. Quer dizer, é uma experiência de tortura, uma experiência de ameaça de morte, é uma experiência horrorosa, mas não é a experiência de entrar numa câmara de gás e num crematório. Essa experiência os sobreviventes não a têm. Quem tem é quem foi assassinado. E quem não ficou com possibilidade de testemunhar isso. E é essa perspectiva que é trazida neste livro. É a perspectiva não dos sobreviventes, mas de quem foi vítima. Como é que isso é feito? Isso não é feito através de enganação. É feito, isso sim, através do uso de documentação, do uso de manuscritos reais, factuais, que foram enterrados pelos únicos sobreviventes que foram testemunhas visuais de todo esse massacre que ocorria nas câmaras de gás e depois no crematório. E quem são essas pessoas? Eram exatamente os judeus que tinham sido selecionados pelos nazis, tristemente selecionados, para ajudarem na parte logística das coisas. Ou seja, desde conduzir as pessoas até à câmara de gás, até depois limpar a câmara de gás e tirar os corpos e levar os corpos para o crematório, havia unidades de judeus que estavam encarregues, portanto, que eram obrigados pelos nazis a fazer isto. Estas próprias unidades, obviamente, também não sobreviveram. Sabia-se que depois de serem testemunhas visuais, estas coisas não iam sobreviver. Mas tiveram a oportunidade de ver e tiveram a oportunidade de escrever e enterrar manuscritos. Foram descobertos sucessivamente alguns. E, portanto, há uma perspectiva aqui completamente única em relação ao Holocausto, que é exatamente dar voz a quem não a tem. Aqui está a opinião que eu também partilho.
José Rodrigues Santos, o ter nascido em África, onde o olhar não é parado logo ali, explica esse seu ego imenso que resiste e se é cada vez melhor, apesar de votos de indiferença das elites literárias portuguesas? Influenciou? Sente isso? Não, ser da África, não tem. O África o que tem talvez é o facto de as pessoas da África terem um espírito muito aberto. Em Portugal nós chegámos cá e as pessoas andavam todas vestidas de preto, as senhoras e não sei o quê, que era uma coisa em África que não existia, não é? Havia aqui pessoas que tomavam uma vez de banho por semana, mas logo não todos os dias. Pronto, era totalmente diferente, era um hábito de vida totalmente diferente, muito mais livre. Portanto, as pessoas tinham uma cabeça muito mais aberta, tinham muito mais influência de outras ideias, em particular dos ingleses que estavam lá com uma forte presença, tanto dos oriundos da Rodésia como da África do Sul, e portanto isso dava horizontes muito mais abertos e talvez só nesse sentido eu sou uma pessoa que na minha obra eu procuro fazer duas coisas. Por um lado, quando eu vou a um tema, eu estou aberto a descobrir coisas novas, não é eu vou para aquele tema com esta ideia e só vou descobrir isto e não saio dali, não. E a segunda coisa que eu tenho, que é um bocado deriva desse espírito de abertura, mas também de alguma característica particular, eu sou um iconoclasta. O que é um iconoclasta? É alguém que destrói imagens feitas. E é uma das coisas que eu gosto de fazer na minha literatura, é pegar num tema sobre o qual toda a gente acha que já sabe tudo, e depois quando muitas vezes, às vezes acontece, eu começo a analisar o tema em profundidade e não descubro nada especial. Mas muitas vezes acontece, não é sempre como eu disse, mas com uma frequência anormal, acontece descobrir coisas que não só são diferentes, num casos são diferentes daquilo que nos é dito, como em certos casos são até opostos àquilo que nos é dito. Ok? E portanto, e depois eu utilizo a ficção para fazer a desmontagem, por exemplo, um caso, O Último Segredo, que é um romance sobre Jesus, a forma como eu desmontei a figura de Jesus, e quando falo de Jesus não estou a falar do treinador do Benfica. Por exemplo, A Fúria Divina, que é sobre o Islão, portanto, a forma como desmonto, existe uma ideia sobre o que é o Islão, depois eu vou mostrar o contrário. No caso da trilogia de Lotus, a questão dos regimes políticos, sobretudo das ditaduras, e das origens marxistas do fascismo, que é um tema absolutamente tabu, porém verdadeiro. Quando eu começo a tocar nesses temas e começo a mostrar o que está lá, e pronto, eu faço um trabalho de desmontagem de ideias. E para fazer isto é preciso uma grande abertura. Nós temos de ser capazes de... E depois o que eu verifico é que as pessoas dogmáticas, elas depois fazem o ataque, já não ao que eu estou a dizer, porque não conseguem desmentir aquilo, mas fazem o ataque à pessoa. Não é? Porque não conseguem desmentir os factos. Então, a tática é tentar descrever à pessoa para que aquilo não se saiba, porque elas estão muito fechadas numa verdade que receberam e isso tornou uma Bíblia, não é? São as Sagradas Escrituras. Quando não é assim, o conhecimento é dinâmico. Nós vamos adquirindo coisas. É certo que quando nós analisamos o passado, os franceses dizem le temps qui passe, l'évidence qui efface. Isto é, o tempo passa e as provas vão desaparecendo. Isso é a verdade, por um lado. Mas, por outro lado, à medida que o tempo vai passando, nós vamos olhando para o passado de uma maneira um pouco diferente. Vamos percebendo e aceitando coisas que, em cima do acontecimento, não aceitamos. E começamos a ver coisas diferentes, não é? E, portanto, todos os temas históricos têm essa característica, verdade? Há uma grande emoção na fase inicial e depois, com o distanciamento, ganhamos uma melhor percepção das coisas. E, portanto, nesse sentido, o discurso historiográfico, e a minha literatura tem muito, baseia-se também muito na historiografia, é um discurso dinâmico. Concordo, percebi. Diz que a literatura não existe só para exercício de linguagem, mas para dizer coisas. No seu livro, na página 13, que eu vou ler um pequeno excerto, eu acho que aí conseguiu as duas coisas. Não só conseguiu um exercício lindo de linguagem, como aquilo que diz, nós estamos a perceber. Pernas estendidas, como se não tivessem joelhos, para cima e para baixo, a marcha compassada como um relógio, para cima e para baixo, os movimentos sincronizados, botas para cima, botas para baixo, a neve a cair, o branco a amontoar-se, neve branca, corações negros. Lembra-se quando escreveu isto? Deve ter sido um momento de escrita... Sim, isso é a entrada da Wehrmacht em Praga. Que é para o personagem, que portanto, era o Herbert Levin, uma figura histórica, não é?
é o momento, pronto, em que chegam os... Ele tinha saído de Berlim, porque ele era um judeu alemão, tinha saído de Berlim justamente para escapar daquilo, e de repente está a Wehrmacht a entrar em Praga, e portanto foi atrás dele, não é? Aquela descrição para um leitor que chega ao seu livro e lê aquilo... Pois, porque como é que ele sente... Quase claro, que ouvimos. Claro, porque, pronto, a língua, é o que eu digo, não é? O objetivo da literatura, há muitas ideias diferentes sobre o que é a literatura, e não vou dizer que este tem razão, aquele não tem, não, que são perspectivas diferentes, não é? Se um gosta mais vermelho ou do azul, nenhum tem razão, são gostos. Eu já ouvi até escritores dizerem que a literatura não tem função nenhuma. Por exemplo, Martin Amis, escritor inglês, disse-me isso. Não posso concordar de maneira nenhuma. Mas há também aqueles escritores que dizem que a literatura é só linguagem. E também não posso concordar, não é a minha opinião. A linguagem, para mim, não é um fim em si mesmo, é um instrumento para chegar ao fim. E qual é o fim? É contar a história. Mas, de certo modo, também a história não é um fim em si mesmo. É também um instrumento. E é um instrumento para quê? Para nós expormos uma verdade sobre algo, sobre um tema que estamos a abordar. Nós, quando lemos, por exemplo, 1984, do George Orwell, é um autor que, usando a ficção, expõe uma verdade profunda sobre o totalitarismo comunista. Quando lemos O Processo, do Kafka, através de uma obra de ficção, ele expõe uma verdade profunda sobre a justiça num sistema totalitário. E, portanto, quando lemos O Crime de Padre Amaro, do Lessa de Queiroz, através de uma história, ele expõe uma verdade profunda sobre os padres que tinham sobrinhas, não é? E amigas, e não sei o quê, pronto, que era uma realidade do dia-a-dia. Esta é uma frase do Lessa de Queiroz, que é: todos somos feitos do mesmo barro, não é? Isto a fingir que os padres não sei o quê, não têm desejo e tal, isso é tudo uma ficção. E, portanto, a literatura serve para isto, verdadeiramente, do meu ponto de vista. Claro que depois a linguagem, cuidado da linguagem, tudo isso, ajuda, mas o essencial da literatura, do meu ponto de vista, da grande literatura, é expor a verdade. E se nós formos a ver, todas as grandes obras da literatura universal são marcadas por verdades profundas que eles expõem. Se começamos a pensar de uma maneira outra, por exemplo, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, é uma obra sobre a nostalgia de infância, não é? A história da Madeleine. Isso é a nostalgia de infância. E todos nós temos nostalgia de infância. Por exemplo, eu leio banda desenhada. Porquê que eu leio banda desenhada? Porque quando era miúdo li muita banda desenhada. Então há um regresso. O meu irmão, por exemplo, tem uns bonequinhos, uns soldadinhos e tal, que eram umas coleções que havia da Airfix, início dos anos 70, quando brincávamos em África. E ele ainda hoje faz coleção disso. E esse é o retorno da infância. E cada um de nós tem a sua banda desenhada ou os seus bonequinhos da Airfix, não é? E, portanto, lá está. O Proust também, essa obra, que é uma obra universal, nos expõe uma verdade sobre nós próprios, uma verdade profunda. E é por isso que essas obras têm uma ressonância em nós. E é por isso que eu acho que a literatura é essencialmente verdade, e sem verdade não há literatura. Não conheço nenhuma obra que esteja a tentar enganar as pessoas e que tenha ficado como obra eterna. Não conheço. Até pode estar bem escrita, mas depois não... Falta-lhe esse elemento fundamental, não é? Conteúdo que interessa. Olha, propósito de conteúdo. Eu desconhecia a ligação dos nazis ao esoterismo. Achava que aquele gosto deles pela mitologia dos deuses nórdicos e pela música de Wagner, que se vê junta na Cavalgada das Valquírias, por exemplo, era uma coincidência. Nunca tinha percebido até que havia uma ligação ao esoterismo. Percebi isso aqui nos seus livros, e que é uma coisa, eles até tinham um departamento que criaram, não foi, para estudar como é que eles conseguiriam, com caminhos mitológicos, chegar àquela maravilha de sociedade que eles estavam a idealizar. Pois, é um tema muito rico, não sei se, mas a falar nunca mais me calo sobre isso. Mas, essencialmente na história, na historiografia, a parte esotérica sempre foi considerada uma parte um bocado marginal. Hoje em dia essa imagem começa a ser refeita, porque se está a perceber que o esoterismo tem um papel importante na ideologia nazi. O nazismo tem várias fontes intelectuais, essencialmente o nacionalismo, a eugenia, não é? A ideia de aperfeiçoar o homem, o racismo, ligado à eugenia e ao nacionalismo também, e depois tem o esoterismo e o socialismo. Portanto, são
várias fontes, depois fazem uma mescla destas ideias todas, sendo que o nacionalismo é muito dominante. No caso do esoterismo, tem uma ligação de todas estas ideias neste sentido. O esoterismo do nazismo, e a forma como o nazismo emerge, resulta do aparecimento do liberalismo no século XIX. Portanto, naqueles países, naqueles Estados alemães, digamos assim, havia em alguns deles, sobretudo no Sul, e em particular na Áustria, havia uma grande mistura de etnias. Portanto, havia alemães, havia sérvios, havia húngaros, havia polacos, havia ucranianos. Portanto, havia muita gente diferente. Mas quem dominava eram os alemães. Portanto, na Áustria eram 30% ou 40% da população, mas eles dominavam tudo. Quando vem o liberalismo vem pôr isto em causa. Vem dar os checos, por exemplo, e dizer não, nós queremos agora ensinar em escolas em que se fala checo. Isso foi um escândalo. O quê? As línguas dos inferiores, esta gente que não... Nós, aliás, vemos textos de Marx e do Engels, que eram alemães, também a denegrir os checos, e que eles tinham que ser exterminados e tudo isso, não é? Porque eles nem sequer sabiam fazer comércio, como se os alemães é que lhes tivessem ensinado, que ainda não sabiam uma coisa tão básica como trocar produtos, não é? E, portanto, tem esses textos que mostram toda essa... Portanto, aquela minoria alemã começou a ter medo da sua perda de poder, porque perdeu efetivamente o poder, não é? Porque se começaram a dizer em várias línguas. E então começou a criar-se todo um discurso que emerge de um livro da senhora Helena Blavatsky, que aparece no século XIX, que a Helena Blavatsky era uma mística russa, na verdade era ucraniana, vivia na América, e que, numa altura do século XIX, em que eles davam as sessões espíritas e tudo isso, as seances, não é? A senhora Blavatsky inventa a figura do guru. É ela que inventa a figura do guru. E então ela escreve um livro chamado A Doutrina Secreta, onde fala do conhecimento que vinha do Oriente, do Tibete, e então ela vem dizer que houve 7 raças e tal, os lemures, que eram uns seres baixinhos, escuros, enfim, e depois havia os atlantes, que eram uns seres altos, loiros, olhos azuis, superiores, uma civilização. E esse livro tem um grande impacto na Alemanha, em todo o mundo, mas em particular na Alemanha e na Áustria, e é assimilado a este receio dos escuros. Os sérvios são os escuros, e os búlgaros, e não sei o quê. Não. Nós, os alemães, é que somos os atlantes. E então, diz o livro, a Atlântida depois desapareceu, e as pessoas, os atlantes que sobreviveram, emigraram para países frios e passaram a chamar-se arianos. Ok? E, portanto, tudo isto depois vai ser integrado, né? Então eles criam sociedades para defenderem a civilização da luz, porque eles criam uma visão do bem, um bocado da banda desenhada dos super-heróis contra os bandidos, não é? Os super-heróis eram os atlantes, /arianos, que tinham conhecimento, a grande civilização e tudo isso, e os escuros eram os lemures, não é? Da doutrina secreta da senhora Blavatsky. E, portanto, começam a criar uma série de sociedades e começam a aparecer pessoas na Áustria a dizer: bom tempo para salvar a civilização, para salvar a humanidade, temos que impedir os casamentos por causa da procriação. Então começam as ideias eugénicas a aparecer, não é? E depois, a essa altura, vem outro dizer: não, nós temos que exterminar, aparece numa revista chamada Ostara, a revista dos másculos, dos loiros e viris, era assim que se chamava. Sendo que o Hitler era um leitor da Ostara. E, portanto, eles vão criando sociedades consultivas secretas destas ideias de salvação esotérica, nacionalista, racial, tudo isso, que depois vão conduzir ao nacionalsocialismo. De tal maneira que o Himmler, que era o número 2 do extermínio, não, primeiro o Hitler, o segundo era o Himmler, o terceiro era o Eichmann. O Himmler era de uma dessas sociedades, a Liga da Arte Alemã, e o Rudolf Hölzer, que era quem criou e quem comandou Auschwitz, era também da Liga dos Arte Alemã. E o Essa, aquele que fugiu do avião para a Inglaterra, também era um maluco por isso. Aliás, o Himmler, por exemplo, também tinha uma série de astrólogos. Há várias histórias famosas. Havia muito aquela moda da sinestesia que a gente vê nos livros do Tintin, que é o professor Girassol, que diz a multiplicar o oeste, não é? Vai com um pêndulo, não é? Ora bem, isso chama-se sinestesia. E eles, por exemplo, na Kriegsmarine, em Berlim, tinham um grande mapa do Atlântico,
Então punham sinestesistas em cima do mapa com pêndulos para ver onde é que estavam os comboios aliados, achando que assim é que iam detectar os comboios aliados. Quando o Mussolini, por exemplo, é preso em Itália, em 43, eles põem para a operação, põem sobre o mapa de Itália, também põem os sinestesistas de tentar localizar onde é que estaria o Mussolini. E portanto nós temos todo este raciocínio bizarro. A fábrica, aqueles automóveis que é a Skoda, os checos, não é? A fábrica da Skoda foi transformada numa fábrica para saber como é que eles dominavam o poder do martelo de Thor, para destruir a aviação aliada com os raios do martelo de Thor. Tudo isto era muito bizarro, não é? E faz parte, e Auschwitz emerge como um conjunto de razões nacionalistas, eugénicas, também socialistas há uma parte, que é o ouro dos judeus para financiar o Estado Social Alemão, mas uma parte esotérica também. Aquilo é uma pira sacrificial, eles estão a destruir a velha humanidade, os lemures, para recriar a humanidade ariana, porque eles achavam que os arianos, eles não tinham ideia, eles sabiam, que tinha havido misturas, os próprios alemães eram mistura, mas eles achavam que, como ainda permaneciam louros, havia uma centelha divina que lá está, porque eles achavam que, vinha da Madame Blavatsky, que os atlantes eram de origem divina. E, portanto, tinham perdido a centelha divina, mas se eles se cruzassem todos muitas vezes, ao fim de algum tempo, recuperavam a centelha divina. Ok? E, portanto, Auschwitz, entre várias ideias, é também isto. E eu achei que, se era um romance sobre o mágico, era interessante expor esta visão mágica que eles tinham da realidade e que conduziu à situação. Conduziu daí até uma frase do Rabino Shlomo Pereira, que ele diz no final da apresentação, só mostrou assim, que ele diz: o que está nas entrelinhas do meu romance, porque eu falo tudo isto do romance, até com mais pormenor, é que as palavras contam. Estas ideias que nós achamos risíveis e não sei o quê, eles mataram milhões de pessoas por causa destas ideias. Portanto, as ideias transformam-se em atos. E essa observação é muito justa, porque realmente eu acho que quando nós lemos o livro percebemos até que ponto ideias bizarras que nos parecem risíveis e inofensivas acabam depois por conduzir a determinadas realidades. Sim, olha, para mim foi uma surpresa, não sabia. Olha, nos países ocupados pelos nazis, as leis de Nuremberg começaram a surgir, as restrições à mobilidade, horários terminados, impossibilidade de transportes públicos, pois também não podiam usar lavandarias, também não podem usar telefones públicos, jornais foram... Não podiam comer cebolas. Não podiam comer nozes, que alguém tem que explicar isso das nozes. E, por fim, só podiam ler o boletim dos regulamentos. Hoje em dia vivemos esta situação de pandemia, que não tem nada a ver, Deus me livre, mas fez-me pensar, este pequenino de caminhar, será que a liberdade é algo que se pode perder a pouco e pouco, sem que se dê por isso? Porque com eles aconteceu a pouco e pouco, rápido e intenso, mas eles quase não acreditavam no que estava a acontecer. Sim, o processo, a questão que coloca, remete a outras questões ligadas ao Holocausto, efetivamente. Há um diálogo, aliás, no final do primeiro volume, O Mágico de Auschwitz, em que, portanto, há lá um brasileiro nas SS, que é uma personagem verdadeira, que vai ajudar muito depois e eu ponho lá um diálogo em que ele explica, isto é um bocado como as rãs, não é? Se nós tivermos aí uma panela com água a ferver e pusermos lá uma rã, a rã vai fugir logo. Mas se pusermos água com água normal, pusermos lá a rã e depois começamos a aquecer gradualmente, a rã não se apercebe que aquilo está a aquecer e há um momento em que ela é cozida, porque nunca se apercebeu que ficou a escaldar. Há certos fenómenos que ocorrem por graduação. Aliás, o próprio Holocausto ocorre dessa maneira. Aliás, a razão pela qual o Perry Broad no romance explica isso. Porque, inicialmente, os nazis não tinham um plano de exterminar os judeus. O plano deles era expulsá-los da Alemanha. Okay? Mesmo que haja esses textos do século XIX a defender o extermínio. Mas depois há aliás, a primeira vez que morre um judeu é em Dachau, que foi o primeiro campo aberto, o Ministério Público Alemão abriu um inquérito para saber porque é que ele morreu, e quem é que o matou, e quais as circunstâncias. Portanto,
Aquilo foi gradualmente. Tinham que arranjar uma justificação moral. E os próprios iam-se adaptando, os próprios iam racionalizando, dava-se um passo. Antes da guerra começar, o Göring diz: nós não podemos matar os judeus, portanto temos que arranjar uma solução. Já a guerra começou, há um texto, um memorando do Himmler para o Hitler a dizer: temos que mandar para Madagascar, porque o extermínio das populações não é um método alemão, isso é para os comunistas. Os comunistas é que fazem essas coisas, nós não fazemos. Esse memorando era um memorando secreto. Portanto, ele estava a exprimir efetivamente o que pensava. Isto em 41. E depois, no ano seguinte, começam a matá-los. E, portanto, há um processo gradual de racionalização que é importante para compreender. Portanto, todos estes processos ocorrem efetivamente e é um perigo, muitas vezes, quando nós normalizamos as coisas. Mas normalizar as coisas é uma característica intrínseca da condição humana, não é? Eu, por exemplo, e aparece no romance, A Vida dos Sonderkommando, que fala o Rabino, que era aquela unidade que estava nos crematórios a ajudar os nazis, a ajudar sim, a receber as pessoas, a tirar as roupas e tal, e depois enviá-las para as câmaras de gás, e depois a retirar os corpos mais tarde. Alguns desses elementos dos Sonderkommando acabaram por sobreviver. Muitos deles deixaram escritos que enterraram, daí o manuscrito de Birkenau, não é? Mas houve outros que sobreviveram. Pensava-se que tinham todos morrido, não, só que eles escondiam-se, porque eles não queriam que se soubesse que estavam lá. Então, houve um historiador israelita, o Gideon Grafe, que os localizou. E, nos anos 80, e entrevistou uns 10 deles. O livro chama-se We Wept Without Tears, Stories of the Jewish Sonderkommando. Uma das coisas que transparece muito claramente é que eles encaravam, eles diziam a certa altura, nós encarávamos aquilo como que íamos para o trabalho. Quer dizer, nós íamos para o crematório e já estávamos de tal modo, quer dizer, de início era um horror, não é? E depois, ao fim de algum tempo, nós começamos a normalizar. Portanto, e nós, quando lemos isso, há um até que faz uma referência que eu tomava chá, nós, à altura, tomávamos chá, sentados em cima dos cadáveres. Portanto, este efeito de normalização que é um efeito que é da condição humana, porque nós vamos encontrar a mesma coisa com o Covid, não é? Inicialmente, quando no dia em que morreu a primeira vítima, o governo até pediu condolências, apresentou condolências à família e não sei o quê. Só que já morriam o quê? Quantas pessoas por dia? 300 pessoas por dia? E não havia condolências para ninguém, não é? Portanto, houve um elemento de normalização que faz parte da nossa natureza e que nós vamos encontrar em muitas coisas, incluindo nessa. A questão que está a colocar é, no fundo, a mesma coisa, é como é que aquilo foi sendo normalizado gradualmente. As autores já estavam proibidos de fazer tudo e já encaravam aquilo como se fosse, pronto, assim, a vida era assim, não é? Sim, também quando percebem que não vão ganhar a guerra, pelo menos começa a correr mal na Rússia e que não vão, aquela Operação Barbarossa, não é? Que eles não vão poder deportar para lá os judeus, o caos, que era uma coisa que era impensável. Sobretudo o que foi determinante aí não foi só a Barbarossa, foi a derrota de Stalingrado. Porque é e há algumas frases do Hitler que deixam entender isso e torna-se, aliás, vendo a cronologia, que é o momento em que eles decidem não, isto é para exterminar. Isto é para exterminar. Isto é para exterminar. De tal maneira que nos comboios que transportavam os deportados, e havia comboios que transportavam armamento para a frente de leste, para a frente russa, e os comboios deportados tinham prioridade sobre aqueles que enviavam tanques que eles necessitavam para o combate. Portanto, aquilo tornou-se a verdadeira guerra. E há uma frase do Robert Ley, que era um dirigente nazi, depois de ser preso. Em Nuremberg há uma série de entrevistas no processo, e não, entrevistas não, de interrogatórios, e isso foi publicado. Depois eu comprei esse livro, um livro muito grosso, tem os interrogatórios todos. E um dos interrogadores é o Robert Ley, e o Robert Ley diz, pois nós nunca encarámos esta guerra como uma guerra entre nós e os americanos, não sei o quê, era uma guerra entre nós e os judeus, os outros eram apenas marionetas dos judeus. Portanto, esta visão que eles tinham, eles convenceram-se disto, não é? E convenceram-se genuinamente. Há um livro muito interessante do Lawrence Reeds, que é o historiador da BBC. Ele fez uma série sobre a União Soviética e, pronto, a ditadura da União Soviética, e fez uma série sobre a Alemanha nazi, e tem um livro chamado Auschwitz and the Final Solution. E ele, a certa altura, compara
os dois casos, que ele considera muito parecidos, mas ele diz algumas coisas, mas uma das coisas que diz é uma diferença importante que eu reparei entre o que se passava na União Soviética e o que se passava na Alemanha, é que os russos não acreditavam naquela conversa do comunismo, portanto, eles faziam aquilo por, paying lip service, não é? Enquanto os nazis acreditavam efetivamente, aquela ideia dos super-homens, dos super-heróis contra os anões, e eles acreditavam mesmo, eles achavam que estavam a salvar a humanidade. E, portanto, isso, aliás, só isto explica o mistério por que razão pessoas absolutamente normais, que é o que muitas testemunhas dizem, não é? Que eram pessoas normais, a maior parte deles, pudesse participar numa unidade daquelas. A única explicação é que eles tinham que acreditar em alguma coisa, senão é incompreensível, não é? Aí entra a Ana Arendt e aquele livro do julgamento. Exato. A Ana Arendt é muito importante aí, porque, obviamente, quando há o Holocausto, é um trauma imenso para toda a gente, e em particular para os judeus, a Ana Arendt, ela é judia também. Espero que ele seja uma bolsa de gente maluca. Exatamente, quando a ideia que existia era, efetivamente, que eram uns psicopatas, não é? Os SS em particular, eram uns psicopatas, umas bestas sanguinárias e por aí fora. E quando há o julgamento do Eichmann em Jerusalém, ela é enviada pelo New York Times, e ela fica chocada quando percebe que o Eichmann é um amanuense. É uma figura perfeitamente normal. A expressão, a banalidade do mal, que ela celebrizou, não é no sentido em que o mal se tornou banal, mas no sentido em que o mal é cometido por pessoas banais. E, portanto, isto foi um grande choque. E, portanto, ela faz uma série de crónicas sobre isso, que inspiram depois, aliás, um outro investigador judeu, que era o Stanley Milgram, da Universidade de Yale, que, vendo esta descoberta, e depois houve vários testemunhos também de sobreviventes que começaram a dizer, sim, eles eram pessoas normais, eles não eram psicopatas, não eram bestas sanguinárias, eram pessoas normais. E então o Milgram interroga-se e começa a fazer uma série de experiências sobre porque é que as pessoas torturam, como é que pessoas normais acabam a torturar outras pessoas. Portanto, são experiências de obediência à autoridade, não é? Portanto, ele descobre que pessoas perfeitamente normais, 90% das pessoas normais, não são psicopatas, são normais, são capazes de torturar outras se acharem que o fazem para um bem maior. No caso, a experiência dele o bem era para o avanço da ciência. Portanto, ele convence as pessoas fazem parte da experiência de que se puserem os choques elétricos numa determinada pessoa, a ciência vai descobrir alguma coisa de novo muito importante. Então, eles veem a outra pessoa berrar com o dor por causa dos choques elétricos, mas continuam a aplicar porque acham que aquilo é para um bem superior. E, portanto, o Milgram consegue explicar este mecanismo descoberto pela Ana Arendt quando ela observa o julgamento do Eichmann. Já me respondeu a várias perguntas que eu tinha aqui, vou passar por uma. É um defeito que eu tenho. Acho ótimo, facilita-me nessa vida, obrigada. A Segunda Guerra tem como objetivo a conquista do espaço vital, não é? Do Lebensraum e também da limpeza étnica para a raça ariana, o Permentes, se desenvolver em plenitude. Precisavam de espaço e precisavam de uma limpeza étnica. Na página 428, diz o sangue judeu disfarçava as derrotas, o caso particular... Disfarçava? As derrotas, o que acontecia sobretudo depois com a União Soviética, com a Rússia. Mas na página 182 diz algo que a mim sempre me pareceu, que o extermínio dos judeus, em determinado momento, pareceu prioritário. Também já falou como os comboios, aliás vem no livro, às tantas, o comboio dos deportados passava à frente do armamento e tudo isso, portanto, tornou-se um aspecto prioritário. Sim, era e era uma aparentemente, aquilo era uma ideologia generalizada, mas acho que era especialmente acirrada no Hitler. E nós vemos isso sobretudo, bem, para algumas coisas que do lado alemão, mas sobretudo muito também pelo lado italiano. Porque os italianos não tinham uma tradição antissemita, aliás o fascismo é fundado, quando é fundado tem proporcionalmente tinha um grande número de judeus no movimento fascista. E há um dos principais ideólogos, que era o Olivetti, era judeu. E o Jonah, que era um dos principais financiadores, o governador da Tripolitânia, também era judeu. E, portanto, era um movimento que não tinha... A amante do Mussolini, a Scarfassi, era judia também. E, portanto, os fascistas não tinham nada. E, a essa altura, começa a ter uma grande pressão dos alemães para perseguir os judeus. E eles, numa fase inicial, vão nisso, aprovam as leis raciais em 38, mas depois, quando o Mussolini sabe do que se passa em Auschwitz e nos campos, ele dá
dá uma guinada e diz, e ele declara portas abertas aos judeus, sabe? Está muito estudado, um primeiro estudo sobre isso foi do Leon Poliakov, estudador judeu francês, que estudou o que se passou na zona do Midi, que foi ocupada pelos italianos, no Mezzogiorno, e há outros estudos também, do Goldstein na Croácia, o que se passou com as comunidades judaicas lá, e o que se descobre é que os fascistas vão tentar proteger esses judeus. Que na Croácia não era com um ambiente como na Itália, os croatas eram... Sim, eram aliados, os taxas com coisa. Há muitas histórias dos fascistas irem lá proteger comunidades e retirá-los e não sei o quê. E como tinham muita pressão dos nazis, há vários relatos a dizer que o Mussolini tentava sempre, diziam o problema não é os outros, o problema é o Hitler especificamente. E ele tentava dissuadi-lo de parar com aquela maluqueira e nunca conseguiu. E sempre os italianos falam sempre, isto é o Hitler, porque nós sabemos que estava muito centrado no Hitler, esta questão, de tal maneira, aliás, quando o Himmler, que era o número 2 do regime, no final da guerra decide dar ordens para se parar com as matanças em Auschwitz, aliás é referido no romance, ele não informa o Hitler. Portanto, o Hitler, quando sabe disto, considera-se traído pelo Himmler. Portanto, isto estava muito focalizado no Hitler, o leitor da Ostara. Não é? Mas começam com as marchas, que é uma coisa... Sim, as marchas. As marchas da morte, que não estão nos crematórios, que isto tem que destruir, porque os russos vêm lá, mas mandam os pobres sobreviventes marchar em temperaturas a menos de 20 graus. Porque foi no inverno, foi em fevereiro. Sim, em fevereiro que Auschwitz foi. Eu falei com um sobrevivente, que era o Werner Reich, que foi uma das fontes do romance, que sou mágico dos tempos. Aquela obstinação. Podiam deixar, tal qual, destruíam os crematórios e deixar. Não. Agora vão marchar até o... Que eram escravos. Portanto, a essa altura dizem, o Reich precisa desta mão de obra escrava. Então, levam aquelas pessoas, não sei se andaram... Centenas de quilómetros andaram, talvez milhares de quilómetros andaram da Polónia até a Alemanha, não é? A pé, não é? Até em fevereiro. Assim mesmo, portanto, essa marcha é a marcha da morte, mesmo como se diz. Portanto, não podiam matar de cima, mas matam de outra maneira. De onde aquela ideia parece que era uma ideia prioritária, que é uma coisa... Sim, mas justamente nasce desse conjunto de ideias eugénicas, nacionalistas, também esotéricas, que os convence que, a essa altura, primeiro é que vão destruir uma raça inferior, sendo que era estranho porque os próprios depois reconheciam que os judeus eram particularmente inteligentes. Portanto, que lá há ali duplicidades. Há aqueles que eram matar, também há aqueles que eram conservar como mão de obra. Sim, havia um conflito dentro dos nazis, entre aqueles que queriam uma matança e aqueles que queriam conservá-los como mão de obra escrava, que de facto a essa altura começa isso a acontecer, não é? E aliás, na verdade, a seleção que decorre na Judenrampe, em Auschwitz, eles estão a selecionar quem é que vai trabalhar. Claro. Os outros já todos os babos, não estão a selecionar quem é que vai morrer. Não. Estão a selecionar quem é que tem um aspecto, vá lá, mais saudável para poder trabalhar. E depois quando já estão totalmente gastos, então aí é que os matam, não é? Os tais muçulmanos que eles... Quando as pessoas já estão num estado... grau extremo de inanição. Exatamente, então aí é que os matam. Olha, queria-lhe chamar agora um ponto que me parece a mim o ponto inovador também dos teus livros, que é, sobretudo no manuscrito do Birkenau, desde o início e particularmente nas notas finais, e eu aconselho a quem ler os livros que comece pelas suas notas finais. Não sei se há um spoiler para o final da história, mas tudo bem. Acho que vale a pena. Acho que há um pouco, mas acho que sinceramente acho que vale a pena. Senti que havia uma mensagem de reabilitação moral do Sándor Kommando, de facto, só a partir de 82, com os tais dois israelitas que vão entrevistar o Sándor Kommando, que ainda há vivos, e o seu testemunho deixa o silêncio para dar voz aos judeus que morreram diante dos seus olhos, já secos de lágrimas, não é? E, portanto, são eles que dão voz aos mortos. Este é um ponto que eu acho interessante, porque os Sándor Kommando, de facto, tinham um peso moral e daí que os testemunhos deles só foram colhidos bastantes anos depois, quando os manuscritos foram, alguns, descobertos logo a seguir.
Por acaso achei interessante, vi na sua bibliografia, que tem lá os manuscritos todos quase em ídis, havia um em grego e o outro em francês. Todos esses manuscritos estão em Yad Vashem. Não sei onde é que estão todos, eu li as traduções li até para francês, mas estão publicados agora, são muito pouco conhecidos, e o importante, aliás, a própria unidade do Sonderkommando, que era aquela que tinha a função mais terrível de todas, é muito pouco conhecida, o público não conhece em geral, não é? Sim. Tal como também é pouco conhecido o que se passava efetivamente nos crematórios. Portanto, toda a gente sabe o que é que se passava no campo das mulheres, no campo dos homens, isso é mais ou menos conhecido, porque há muitos sobreviventes. Porque os crematórios eram aqueles que os homens chamavam Sperrgebiet, isto é, a zona proibida. Quem entrava lá já não saía vivo, não é? E, portanto, mesmo o Sonderkommando ia para lá, já não podia sair vivo, não é? Ajudava e, quando terminava um determinado tempo, tinha era para matar. Sim, se não tivessem escrito... Claro, exatamente, é assim que nós recuperamos, e depois alguns conseguiram na confusão. Quando o fecho de Auschwitz é, obviamente, uma situação caótica, não é? Eles recebem algumas horas, é preciso abandonar aquilo, começam a marcha da morte, aquilo é tudo num improviso caótico, e, portanto, há alguns elementos do Sonderkommando que escapam até na marcha da morte. E como eles estavam particularmente bem alimentados, tinham mais capacidade de resistência que a maior parte dos outros reclusos, não é? E, portanto, eles sobreviveram e conseguiram, e alguns deles sobreviveram, mas viveram sempre em vergonha, porque eles eram colaboracionistas, não é? Sim. E essa situação... Mas depois de ver a dor a que eles estavam expostos no seu dia-a-dia, a gente percebe... Sim, a situação e sobretudo o impacto inicial, porque depois eles também falam nisso, não é? Que é que eu gostava de falar um bocado a normalização na primeira vez que eles virem lá aquilo, eles ficam absolutamente horrorizados, não é? Imaginamos, são pessoas normais, como nós, não é? E ao fim de algum... Exatamente, e alguns até matam-se mesmo, de certo modo, não é? Aqueles episódios, chegou lá alguns episódios que são verídicos, não é? Tiram-se de encontrar a rede eletrificada. Sim, isso era no campo, mas depois no Sonderkommando há uns que se recusam a obedecer a ordem e os alemães executam-nos no local, como exemplo para os outros, não é? Para os outros obedeciam logo, não é? Olha, José Rodrigues Santos, Márcio Pitliuk está connosco. Olá, Márcio Pitliuk, como está? Estamos mortos por ouvir. Temos connosco Márcio Pitliuk, diretor de Yad Vashem Brasil, historiador, com filmografia e livros escritos, e que já nos deu a honra de aceitar o convite da Alpi para vir falar aqui do seu novo livro. Ele leu os seus livros, aliás, quando eu pensei quem havia de estar comigo aqui, pensei logo em Márcio Pitliuk, que tem também um perfil muito semelhante a si. Ele investiga e depois acaba por escrever livros de ficção, e eu conhecia numa missão em Yad Vashem que foi muito, muito interessante, e desde logo que me trouxe esta amizade que partilho hoje consigo. E Márcio Pitliuk, ele achou particularmente interessante dois temas que abordou nos seus livros, que foi a investigação criminal em Auschwitz pelo juiz Georg Morgan e a implicação e envolvimento da indústria alemã na Shoah. Posso dar a palavra? Claro. Tem que ligar o microfone, Márcio. Liga o microfone, Márcio. Márcio, liga o microfone. Ok. Já está. Estão ouvindo agora? Agora sim, Márcio. Bem-vindo. Sim. Bom, boa noite a todos, a vocês aí em Portugal, boa noite, aqui é bom dia, aqui é muito um dia de verão, vocês estão num dia de inverno, nada é perfeito. Eu não sei para você, para mim está tendo um delay entre a imagem e o som, demora para chegar o som aqui. Mas nós estamos ouvindo. ouvindo. Para chegar a imagem, o som chega antes da imagem. Mas não Bom, está... primeiro queria dar parabéns para a organização que fez esse evento e parabéns para o José Rodrigues, que escreveu esses livros bastante interessantes, muito legais sobre o Holocausto. Acho que é uma lição para todo mundo ler e aprender bastante sobre isso. Sobre
o juiz que condenava nazistas, né, o Jürgen Morgen, ele se formou em Direito em Frankfurt. Depois, quando a guerra começou, ele se alistou na SS e foi aceito, o que mostra que ele queria participar do sistema nazista, queria participar do partido, e para ser aceito na SS ele precisava provar que gerações e gerações para trás ele tinha sangue 100% ariano. Depois ele foi convocado para ser juiz da SS, foi mandado para Cracóvia, na Polônia, onde ele julgou alguns casos de corrupção entre oficiais da SS. Um que foi julgado e condenado por ele era o Hermann Fegenlein, que depois virou cunhado de Eva Braun, companheira de Hitler. Em algum momento ele teve problemas com Heinrich Himmler, que era o todo-poderoso da SS, que acabou sendo transferido para o Fronte Leste. Fronte Leste é onde tinha as piores batalhas, era uma carnificina, então ser mandado para lá era sempre um castigo. Em meados da guerra, meados de 1943, ele foi chamado de volta pelo Himmler para julgar alguns casos de corrupção que aconteciam em campos de concentração nazistas. Por que aconteciam esses casos de corrupção? Isso é muito fácil de explicar. Circulava muito dinheiro nos campos de extermínio e nos campos de trabalhos forçados. Quando os alemães mandavam os judeus para esses campos, transportavam os judeus para esses campos, eles diziam para eles levarem uma mala apenas, um que eles tivessem de maior valor. O que eles colocavam? Castiçais de prata, as joias, o dinheiro que tinham, os melhores casacos de pele. A pessoa sempre acaba levando o que ele tem de mais valor. Quando esses judeus com essa bagagem chegavam nos campos, os campos de extermínio, os judeus eram imediatamente assassinados. Nos campos de trabalhos forçados, eles eram mandados para serem escravos, e a bagagem era confiscada, tudo era roubado pelos alemães e deveria ser mandado para Berlim, para financiar a guerra e financiar o governo. É claro que os comandantes oficiais da SS que comandavam os campos não eram as pessoas de melhor caráter, não eram pessoas muito íntegras, não tinham moral nem ética, senão, obviamente, não participariam desses crimes. Então, eles roubavam uma parte para si, ou para esconder na Suíça, para depois da guerra recomeçar a vida, ou para suas amantes, para sua esposa. Então, joias, casacos de peles, brinquedos, ouro, prata, nem tudo era mandado para financiar a guerra na Alemanha. Uma parte era roubada por esses comandantes. É famosa a história de que o Rudolf Höss, que foi comandante de Auschwitz, e quem assistiu O Menino do Pijama Listrado pode reconhecê-lo naquele filme, chegou em Auschwitz com um caminhão de mudança e foi embora com 5 caminhões de mudança. Enfim, a corrupção corria solta nos campos, então esse juiz foi chamado para julgar alguns casos, descobrir o que estava acontecendo. Em Majdanek, que foi o seu julgamento mais famoso, o comandante era o Karl Otto Koch e a sua esposa Ilse. Ele acabou sendo condenado por corrupção. Ela, naquele momento, não foi condenada, ela foi condenada depois da guerra por crimes, foi uma das poucas mulheres condenadas pelo nazismo. E teve também um soldado, um sargento que ele condenou, Martin Sommer, que era um grande corrupto e um grande sádico, e também Waldemar Hoven, que era um médico que matou um nazista, um SS, porque esse SS ia testemunhar contra Ilse. Então, o Morgen condenou alguns nazistas por corrupção. O único caso em que ele condenou por
assassinato ou por sadismo conhecido é daquele soldado, daquele sargento Martin Sommer, que fez atrocidades tão grandes, não apenas contra os judeus, mas contra prisioneiros de guerra e contra padres. Ele era de um sadismo tal que até mesmo a SS se revoltou contra isso. Só que ele não foi preso, não aconteceu muita coisa não. Ele apenas perdeu sua patente de sargento, foi mandado de castigo para a Frente Leste, a gente já sabe que ali era o castigo, ficou solto depois da guerra. Só em 1959 que ele foi novamente julgado e preso, quando a Alemanha já não era mais um país nazista. Então, o caso do juiz Morgan ilustra que ele não trabalhava para evitar os crimes nazistas, ele não trabalhava para evitar o excesso nem o assassinato de judeus, ou prisioneiros de guerra, ou políticos. Ele trabalhava para defender a Alemanha da corrupção, de um mal interno do país. Essa era a função do Morgan. Você quer saber também Da indústria alemã. A participação das indústrias Tem o G-Farben da Top. Oi? Da indústria alemã, sim, show. Bom, a gente precisa entender, e o José Rodrigues trabalhou muito bem isso nos livros dele, o Holocausto não foi praticado pelos soldados. Não eram os soldados que estavam organizando as filas das câmaras de gás, que praticaram o Holocausto. Os soldados eram o último elo na cadeia, eles tomavam conta dos campos de concentração para que não houvesse revoltas, para que não houvesse fugas, mas quem organizou o Holocausto, isso é o mais assustador, e é isso que torna o Holocausto um crime diferente de todos os outros genocídios, é que ele foi organizado pela sociedade civil alemã. Não foram só os militares que fizeram o Holocausto. As pessoas tendem a entender que saíram matando judeus pelas cidades, pelas ruas. Foi bem assim. O Holocausto foi muito bem organizado, as indústrias alemãs participaram disso com grande empenho, porque lucravam muito com isso. O Zyklon B, que era o gás usado para matar os judeus, foi desenvolvido por um engenheiro químico. Não é um soldado que desenvolve um gás capaz de matar pessoas. É preciso ser um engenheiro químico para isso, um cara que estudou em universidade e tem capacidade teórica e prática de desenvolver um produto desses. E por que ele desenvolveu isso? Porque a IG Farben, que era a maior indústria química da Europa na época, ganhou muito dinheiro vendendo esse gás. Isso era um business, era um negócio, né? A Volkswagen, a BMW, a Mercedes, todas as empresas também se aproveitaram do Holocausto para ganhar dinheiro, porque elas tinham mão de obra escrava, elas não precisavam pagar nada pelos seus trabalhadores. Tem casos documentados de que gerentes dessas fábricas reclamavam que os prisioneiros estavam muito fracos, estavam muito debilitados para trabalhar, morriam como moscas, o que necessitava ficar sempre treinando gente nova, preparando novos empregados. Mas não passava pela cabeça dessas indústrias, desses gerentes, tratar melhor seus prisioneiros ou alimentá-los melhor. Eles trabalhavam 12 horas por dia, voltavam para o campo de concentração para dormir. No dia seguinte, às 5 horas da manhã, acordavam, iam para Appelplatz, fazendo aquelas chamadas intermináveis que o José Rodrigues descreve também num dos livros. Sem comida, morrendo de frio, sem roupa adequada, voltavam para as fábricas para trabalhar. As fábricas não davam café da manhã, não davam almoço nem jantar. Então, a participação da indústria alemã no Holocausto foi vergonhosa, foi vergonhosa. Podemos falar dos
também. Para montar um campo de concentração é preciso muito dinheiro. Tinha que construir as barracas, tinha que cercar com arame farpado, eletrificar o campo de concentração. Mais uma vez, os engenheiros eram usados para fazer o projeto, fazer a planta, por onde vai passar luz, por onde vai passar água. O campo de concentração não é um gramado de futebol onde se amontoa pessoas. É uma estrutura para receber 50, 100, 200 mil prisioneiros. Você pode imaginar a complexidade disso. Então, o comandante, quando ia fazer um campo, ele precisava pegar dinheiro emprestado do banco, do Deutsche Bank, e depois tinha que pagar esse empréstimo. Como ele pagava esse empréstimo, aí a gente volta para a minha conversa anterior, quando eu falava que roubavam dos judeus que chegavam nos campos, e uma parte desse dinheiro era para pagar os financiamentos que construíam os próprios campos. Então, toda a sociedade civil alemã, empresarial, industrial, participou desse crime. Fazia concorrências públicas para quem ia construir fornos crematórios, concorrências para quem ia fornecer material para os campos. Não era uma coisa feita escondida, que ninguém sabia que estava acontecendo, com um grupo de soldados que estavam na Polônia, na Lituânia, na Hungria, onde quer que fosse. Isso foi um trabalho feito e organizado pela elite alemã da época. Isso a gente não pode esquecer jamais. Muito obrigada, Márcio. Foi muito interessante o que disse e felizmente vamos tê-lo novamente num futuro próximo para que nos conte mais do seu saber. José Rodrigues. Muito obrigado. Obrigado nós, Márcio. Um abraço, Márcio. Um prazer. E fico contente que os dois agora sejam amigos também. O Atlântico os separa, mas isso não é nada. Para escritores, então, menos é. José Rodrigues dos Santos, olha, estes seus 2 livros têm uma imensa bibliografia, conseguiu de facto dar voz aos que morreram pelo testemunho indelével dos manuscritos e falo mostrando a realidade através da ficção. A Shoah mostra como o destino pode desabar sem piedade e deixa-nos sem palavras. A dor que sentimos faz-nos muitas vezes ter um pensamento muito injusto. Declaramos quem tem a sabedoria e sensibilidade para falar da Shoah. Mas devemos estudar a Shoah para que nada de semelhante possa acontecer, juntos. A Alpi quer lhe oferecer 3 coisas. A primeira, para lhe agradecer cá ter estado, o respeito e a admiração da Alpi. A segunda será o famoso memorando de Oppner para Eichmann, a 16 de julho de 41, que é citado pelo historiador. É só desfazer o lacinho. Isto é lacinho feito por mulher, é sempre complicado. Presumo que isto não seja o documento original. Não, é uma cópia. É uma cópia. Tem em alemão e tem em francês. Tradução. Nunca vi isso, são traduções, de facto. Nunca tinha visto pois, mas tem aí a cópia que devo dizer que foi pelo nosso Miguel Granja, que quando eu lhe disse que o que eu gostava era de ver o documento ele próprio e não referências apenas a ele, por exemplo, de Raoul Hilberg, que é um historiador incontestado, sempre a referir-se a esse documento, e eu disse-lhe, eu não sei em que arquivo secreto está uma coisa dessas, mas eu gostava de ver. E ele mandou-me imediatamente, e é esse presente que queremos dar-lhe agora. Muito obrigado. A outra... Toda. Beceder. A terceira coisa que gostaríamos de lhe dar é a única gravação que existe de Alma Rosé tocando com Arnold Rosé, em a gravação de 1928, portanto há alguns sons um pouco adventícios, mas também para dizer que Alma Rosé, como toda a gente sabe, o José sabe mais, que era sobrinho de Gustav Mahler, mas não foi por isso que ela também acabou a sua vida em Auschwitz, não sem antes ter tentado, apesar de tudo, alguma fuga incrível para a Inglaterra e depois para a França, e Drancy de lá foi para Auschwitz.
Quero terminar, no entanto, com uma nota positiva, e que é o lema de Yad Vashem: todos têm um nome. A alma de uma pessoa é recordá-la, é a ressurreição sem deuses. Para si, José Rodrigues dos Santos, em agradecimento, ouçamos e lembremos todos os que sofreram a Shoah na música de Alma Rosé. Isto é um ato de ressurreição que podemos fazer sem deuses. Fica para si esta música. Muito obrigado. Quem é que está à direita? Arnold Rosé. Arnold Rosé. E a Alma Rosé. Arnold Rosé é casado com uma irmã de Gustavo Mahler. Ok. É daí a relação família. E por isso ela se chama Alma Rosé. Tem o mesmo nome da mulher de Gustavo Mahler. Muito obrigada, José. Muito obrigado, foi um prazer.